Olá! Vimos nas aulas anteriores formas de resolução de problemas de programação linear pelo método gráfico e pelo método analítico. Veremos nesta aula o método computacional. Quase todas as aplicações destinadas a cálculos de problemas de otimização são implementações do algoritmo simplex, seja por meio de softwares específicos, seja por meio de planilhas eletrônicas. No caso destas últimas, das planilhas eletrônicas, estão de uso mais comum o Excel da Microsoft, o Lotus da IBM, o 4 Pro da Corel. Todas elas realizam a mesma tarefa. Nós iremos nos concentrar aqui no Excel da Microsoft, em função de ele ter um uso mais universal, especialmente no Brasil. Quase todos os computadores de uso profissional ou mesmo doméstico possuem o pacote Office. Tá? Então faremos a opção pelo Excel. A ferramenta que roda dentro da planilha Excel e que implementa o simplex e com isso faz o cálculo de otimização chama-se Solver. Tá? Então é o Solver que nós iremos estudar nesta aula. Existem outros softwares destinados a cálculos de otimização, inclusive que implementam outras ferramentas dentro das próprias planilhas eletrônicas, como é o caso do WhatsBest da empresa Lindo Systems. O WhatsBest ele roda dentro do Excel ou dentro do Lotus, com uma capacidade computacional maior. A Lindo Systems ela possui também a sua própria plataforma. No caso, é um software específico para a realização de problemas de otimização, que é o Lingo. Tá? Realiza programação linear e não linear para problemas de grande porte. Além disso, essa empresa possui também o Lindo, tá? Que é um aplicativo que lhe permite a construção de aplicações de otimização customizáveis. Neste caso, é necessário que o usuário saiba programar para customizar a sua própria aplicação. Dentro dessa variedade então de recursos, nós faremos, como eu disse, a opção pelo Excel. Tá? E dentro do Excel vamos estudar aqui a ferramenta Solver, resolvendo um problema de otimização e interpretando então dentro da planilha esta solução. Vamos ver primeiro como acessar o Solver na planilha Excel. Eu tenho aqui aberta a sua versão 2010, vamos vir aqui na aba Dados, e se o Solver estiver disponível, ele estará aparecendo aqui no topo superior direito. Ocorre que o Excel, quando instalado, ele possui muitos suplementos que não estão ativados. Para ativar o Solver, no caso, nós temos que vir aqui em Arquivo, clicar aqui no menu à esquerda em Opções, uma caixa grande irá abrir. Nós viremos aqui de novo na parte esquerda em Suplementos e vamos verificar que existe uma lista de suplementos de aplicativos inativos. Entre eles estará figurando aqui o Solver. Tá? Para ativá-lo, vemos aqui em Gerenciar Suplementos do Excel, vamos clicar em Ir e nesta caixinha que irá abrir nós vamos marcar aqui o Solver e dar um OK. Tá? Ele passará a figurar aqui no topo superior direito da aba Dados. Se você estiver utilizando a versão 2013 do Excel, tanto a ativação quanto o uso da ferramenta Solver são idênticos. Agora, se você estiver utilizando a versão online do Excel, que é a última, que é esta versão aqui correspondente ao Office 365, neste caso o pacote Solver não estará disponível e você não conseguirá resolver problemas de otimização nele. Tá? Então você vai precisar da versão 2010, que é esta, ou da 2013, onde o funcionamento do Solver é idêntico, ou mesmo de uma versão mais antiga do Excel, como a 2007, onde o layout do Solver é ligeiramente diferente desse, mas realiza o cálculo da mesma forma. Então vamos tratar agora do nosso exemplo de otimização utilizando o Solver. Vamos utilizar este exemplo de otimização que já resolvemos lá na aula sobre o método gráfico e também na aula sobre o método analítico. Tá? Vamos ver agora como resolvê-lo utilizando o método computacional. Você pode acompanhar a leitura utilizando esse PDF que está aí ao lado, abaixo do link videoaula. Você contém aí o problema com todo o enunciado dele e também a modelagem, que é esta que está aí à esquerda, e a representação gráfica que está à direita.
Vamos ver como transpor essa modelagem para a planilha Excel, de modo que o solver possa utilizá-la para encontrar a solução ótima do problema. Vamos então abrir uma planilha do Excel, já pré-configurada aqui, com uma caixa de texto contendo a modelagem do problema, de modo a facilitar visualmente o preenchimento da planilha. Temos ali no topo as variáveis x1 e x2, os coeficientes da função objetivo, 600 e 800, e abaixo destas dois campos em azul. Ali serão postos os valores da variável x1 e da variável x2. Portanto, aqui na planilha, a variável x1 corresponde à célula B5 e a variável x2 corresponde à célula C5. Do produto dos coeficientes por estas células sairá a função objetivo, que será posta ali na célula B8. Convém observar antes que o solver do Excel ele comporta até 200 células variáveis. Tá? Este é o limite do solver do Excel. Então isso corresponderia a uma função objetivo de 200 parcelas. Vamos preencher ali na linha 8, então, o argumento da função objetivo. Vamos utilizar para isso uma função do Excel denominada somar produto. Tá? Vamos vir aqui na barra de fórmulas, vamos escrever igual somar produto, vamos abrir um parêntese e vamos especificar primeiro os coeficientes da função objetivo, no caso aqui os 600 e 800, clica e arrasta. Tá? Vamos colocar um delimitador ponto e vírgula lá dentro da barra de fórmulas e agora escolher os campos correspondentes às variáveis, que são esses que estão em azul, clica e arrasta. Tá? Agora a gente fecha lá o parêntese, vamos dar um OK aqui, pronto. Temos aqui o campo que corresponderá ao valor da função objetivo. Por enquanto 0, porque nós não temos ainda valor e solução ali dentro das células B5 e C5. Tá? Então ele multiplicou por 0. Abaixo nós temos ali em cinza as restrições técnicas do problema. Tá? À direita na coluna C eu já especifiquei os coeficientes correspondentes às inequações. Vamos ter que especificar agora à esquerda as expressões algébricas que correspondem a cada uma das inequações. Tá? Vamos abrir um arquivo aqui de texto, onde eu coloquei ali as fórmulas que correspondem à parte esquerda das restrições técnicas, tá? Aquelas expressões algébricas. Então nós temos que especificar lá o x1 e o x2 pelas células B5 e C5. Então cada uma das expressões ali das inequações contém o B5 e o C5 no lugar do x1 e do x2. Não esquecendo do sinal de igual na frente e do asterisco para indicar o sinal de multiplicação. Então vamos vir aqui agora, vamos copiar estas expressões e vamos colar aqui na coluna B. Tá? Você poderia fazer isso digitando diretamente na barra de fórmulas, tá? Em vez de fazer dessa maneira. Então nós temos ali no campo B11, lá na barra de fórmulas, nós temos lá especificada a expressão algébrica que corresponde à primeira restrição técnica. Tá? Depois aqui a segunda na célula B12, terceira na célula B13 e na célula B14. Tá? Então estamos com a planilha aqui devidamente preenchida para, a partir de agora, acionar o solver. Vamos clicar então na aba Dados, em seguida no botão Solver, e a caixa de parâmetros do solver irá abrir. Temos que informar então todos esses campos aí na caixa, a começar lá do primeiro lá em cima. Então temos objetivo, temos que informar ali em que célula na planilha estará especificado o valor da função objetivo. Nós vimos aqui que esta célula é a célula B8. Clicando nela, nós preenchemos aquele primeiro campo lá. Agora temos que informar a natureza da otimização, se este se trata de um problema de máximo, de mínimo ou valor D. Essa terceira opção, valor D, seria mais para o caso de termos, por exemplo, uma meta a cumprir, um determinado valor de receita que quiséssemos atingir, e para isso o solver resolveria o problema nos informando então quantos produtos deveríamos produzir para isto, o x1 e o x2. Normalmente não é o caso dos problemas de otimização, normalmente nós estamos buscando um máximo ou um mínimo. Neste caso, um máximo. Abaixo
nós vamos informar as células variáveis, onde estão contidos aí no caso o x1 e o x2 na planilha. São estas células aqui da linha 5. Tá? Então antes vamos clicar aqui dentro do campo, nós podemos vir aqui também. Tá? Ele vai nos disponibilizar uma linha aqui para informar as células e eu posso clicar nelas diretamente na planilha. Clico e arrasto e clico aqui de novo no botão. Tá? Então teremos ali preenchido o segundo campo. Este campo maior abaixo ali, onde diz sujeito a restrições, ali nós vamos informar as restrições técnicas do problema. Utilizando este botão aqui, ó, adicionar. Eu posso adicionar as restrições uma por uma. Tá? À esquerda, neste campo à esquerda, eu terei que informar aqueles campos ali da coluna B. E no campo da direita, informar os valores que estão na coluna C, tendo aqui no meio um sinal de menor ou igual, como já está aqui. Né? Eu terei essa opção menor ou igual, igual, maior ou igual. Por hora, iremos utilizar aqui ó, uma dessas três. Tá? Eu posso selecionar uma por uma, ou neste caso, como eu tenho todas menor ou igual, selecionar todo o intervalo. Tá? Que aqui, por uma questão de brevidade, é o que eu vou fazer. Vou clicar aqui, agora eu venho na planilha, clico aqui, clico e arrasto. Tá? Clico de novo no botão aqui, tenho preenchido o intervalo das expressões que estão à esquerda nas inequações. Vou clicar aqui dentro, clico no botão, venho aqui na planilha, clico e arrasto. Volto aqui, clico no botão e terei, portanto, um intervalo menor ou igual a esse intervalo. Tá? Vou dar um OK e vou ver aqui ó, as minhas restrições, todas incluídas de uma só vez. Abaixo eu tenho as restrições que faltaram e que não podemos esquecer das restrições de não negatividade, que nos obrigam a ter valores não negativos para o x1 e o x2. Basta marcar aqui. Tá? E por último nós vamos informar agora o método de solução. Clicando aqui nós vamos ver que nós temos três opções. Esta primeira que serve para problemas de programação não linear, a segunda que é o caso que nos interessa, que é o simplex, e a terceira aqui de algoritmos evolucionários, tá? Destinadas à resolução de problemas mais complexos. Então nós vamos escolher aqui o LP de Linear Programming Simplex, tá? E temos então todas as informações necessárias aí para fazer rodar o algoritmo simplex. Tá? Então nós vamos pedir agora para o solver resolver. Olhando lá na planilha, ó, nós vemos que ele colocou lá na célula B8 o valor correto da função objetivo, que nós já sabíamos que era 76.000. Caso não fosse algum valor que não esperássemos, um valor estranho, nós poderíamos clicar neste botão aqui. Ó. Ele iria restaurar os valores originais lá na planilha. Nós clicaríamos em OK e voltaríamos para a caixa de parâmetros do solver para fazer alguma correção lá na inserção provavelmente das restrições. Tá? No caso aqui, a solução é aquela que aguardávamos, então está tudo OK. Nós temos aqui à direita nessa caixinha três opções de relatórios que o solver oferece. Por hora nós vamos clicar no relatório resposta. Vamos dar um OK, ele vai nos alocar o relatório de resposta aqui e as respostas aqui da função objetivo e das variáveis aqui na planilha. Se olharmos para a solução por meio do relatório de respostas, nós vamos ver aqui um relatório composto por três tabelas, onde na primeira nós temos o valor ótimo da função objetivo, na segunda as respostas aqui para as variáveis x1 e x2, e numa terceira tabela, valores correspondentes às restrições técnicas. Se olharmos aqui para a terceira coluna e para a última, nós encontraremos aqui na terceira os valores obtidos para aquelas expressões que compõem as restrições. E ali na última coluna nós veremos os resíduos ou sobras gerados em cada uma das inequações. Por exemplo, aqui na terceira coluna nós temos os valores 220, 100, 20 e 80. Vindo aqui na planilha, nós encontraremos esses valores aqui na coluna B. Tá? E veremos ao lado direito, na coluna C,
os valores das constantes das inequações, que forçosamente eles têm que ser maiores ou iguais àqueles valores que estão do lado esquerdo. Então nós vemos aqui que foi gerada uma sobra na primeira inequação de 20 unidades e na terceira, de 20 para 60, uma sobra de 40 unidades. São justamente esses valores indicados aqui na coluna margem de atraso. Tá? Esses valores eles têm uma interpretação importante dentro do relatório e, portanto, para o problema de programação linear. Isso nós veremos na próxima aula. Para encerrar, gostaria de informá-lo que esta planilha está disponível para download aí no tópico do site correspondente a esta aula. Na próxima aula, nós faremos uma análise pós-otimização, ou seja, um estudo dos relatórios do solver que irão nos possibilitar uma interpretação completa da solução.